A caminhada para a cura exige sacrifícios e Sayonara sabe disso. A publicitária que luta contra o câncer de mama sempre foi resistente aos exercícios e à academia, mas teve que se render à recomendação médica durante o tratamento da doença. Tinha perdido muita massa magra, então ela falou, você não toma remédio? Eu disse, tomo. Ela disse, você vai para a academia fazer a musculação todos os dias como remédio. E é muito bom, eu vejo as melhores das minhas taxas, eu sou diabética, já mudou esse quadro, então realmente eu vi a importância. Eu deveria ter começado antes, mesmo lá no início, fraquinha, tentado fazer qualquer coisa. Os exercícios são direcionados e orientados pela personal trainer, que leva em conta as limitações físicas e as reações do organismo às sessões de quimioterapia e radioterapia. A paciente oncológica, normalmente, ela apresenta, às vezes, alguns momentos de enjoos, de náuseas, de fadiga. Então, a gente precisa estar sempre adaptando. Mas ela não vai ter restrição. Ela pode estar fazendo exercícios de flexibilidade, exercícios aeróbicos, exercício resistido. Então, o que vai ser dosado mesmo é a intensidade e a duração desse treino, que vai ser de acordo com o feedback que ela vai dando, de acordo com o tratamento, com as medicações. Os efeitos positivos da atividade física são confirmados pelo cirurgião Marcelo Rick, especialista em cirurgias oncológicas. A atividade física é de suma importância. Ela melhora a força muscular, melhora com que o paciente realize determinados movimentos com mais facilidade do que antes. Além do mais, a atividade física ela tende a desinflamar o corpo, ajudando também na circulação. E se eu tenho uma melhora na circulação, eu tenho uma melhora na entrega do quimioterápico. Porque aquele remédio, tanto a quimioterapia oral como a endovenosa, ela só vai funcionar quando o medicamento chegar na célula-alvo em questão. Não adianta nada eu ingerir o medicamento se eu não tiver uma boa absorção. Não adianta nada eu injetar um medicamento se ele não chegar na célula. Se eu melhoro a minha circulação, melhoro o ponto de vista cardiorrespiratório, eu melhoro também na entrega desse quimioterápico. O médico esclarece que os exercícios devem ser aplicados de acordo com a resistência de cada paciente. Em alguns casos, há contraindicações. Se o paciente ele realizou, por exemplo, uma cirurgia de grande porte, cirurgia aparelho digestivo, digamos que tenha sido uma cirurgia aberta, uma cirurgia a céu aberto, cirurgia de corte, aquela que a gente chama. Lógico que, a primeiro momento, ele não vai poder fazer atividades físicas de grande esforço, porque ele pode romper aqueles pontos e pode culminar com a hérnia de parede abdominal. Então, nesses casos, atividades físicas de grande esforço, onde se usa muito a prensa abdominal, está contraindicado. Mas ele pode fazer outras, caminhadas leves, levantamento de pesos com os membros superiores. Por isso que cada caso deve ser orientado pelo seu médico. Temos que conhecer a função cardiológica desse paciente, o seu passar do cardiológico. Se o paciente, por exemplo, é coronária hepática, devemos fazer atividade física com baixo poder aeróbico, com baixo poder anaeróbico, que é levantamento de peso de baixa carga, caminhadas leves. Por isso que essas são as contraindicações. Depende do tipo de cirurgia e do tipo de tratamento que está sendo realizado para esse paciente. Alguns quimioterápicos diminuem a coordenação motora. O paciente pode ter desequilíbrio. Então, nesses casos, caminhada não é muito mais adequado, mas ele pode fazer uma atividade física sentado, com bicicletas ergométricas, por exemplo. Desde que orientado por um fisioterapeuta e, de preferência, também por um personal trainer. Lógico, cada caso tem que ser orientado de acordo com a patologia, com o câncer em questão. Existem diversos tipos de câncer. Que câncer foi, qual a faixa etária do paciente, qual o tipo de cirurgia, se foi feita cirurgia ou não, se foi feito radioterapia, radio ou quimioterapia, temos que avaliar cada caso é um caso. E mais, no combate aos efeitos colaterais dos tratamentos oncológicos, os exercícios são bem-vindos. Por quê? Os remédios quimioterápicos, eles inflamam o corpo também. E a atividade física, ao desinflamar, ao ajudar na função cardiorrespiratória, tende a diminuir alguns efeitos colaterais. E um efeito lateral que a gente meio que relega, às vezes não presta atenção, seria a depressão, seria a ansiedade. E a atividade física ela ajuda até porque o ambiente da atividade física, se for atividade física em grupo, se for caminhadas na praia, por exemplo, com certeza ajuda na sociabilidade desse paciente, ajuda muito do ponto de vista psicológico e que um paciente melhor do ponto de vista psicológico, ele vai aderir melhor ao tratamento e isso com certeza vai melhorar o seu estado imune. A gente já tem vários tratamentos que mostram que a melhora do ponto de vista psicológico melhora o estado imunológico do paciente, que contribui favoravelmente para que esse tratamento ele consiga atingir o maior êxito na maioria dos pacientes.
Um motivo a mais, segundo Sayonara, para que enfrente as limitações e se mantenha em pleno movimento. Antes eu sentia muito mais fadiga. A quimioterapia, em alguns pacientes, traz uma doença chamada neuropatia periférica, que é dores nas articulações. Eu tenho essa doença. No início dos meus treinos, eu vinha chorando, porque eu não conseguia muitas vezes andar, não conseguia fazer isso. E quando eu terminava aqui, eu já conseguia. Então, eles já me melhoravam. Os médicos já diziam, tem que se exercitar. O exercício, mesmo por mais difícil que seja, com a dor no início, tem que se exercitar. Então, ele me ajudou muito nessa doença. E em relação, quando eu faço a químio, geralmente eu não venho no dia e nem no outro, porque eu fico muito enjoada ainda. É uma quimioterapia um pouquinho menos agressiva do que a do início, é uma quimioterapia mais leve, mas em compensação ainda me deixa muito nauseada. A rádio eu comecei agora, ela me deixa fadigada. Ontem mesmo era dia de treino e eu não consegui. Eu estava com muita fadiga e eu respeito o meu limite, até porque Marília não deixa. Marília, se eu falar a ela que eu estou sentindo qualquer coisa, ela não deixa eu treinar, por medida de precaução e cuidando realmente de mim, né? Agora, depois que estiver liberada total pelo médico, olha, a cura já chegou, não tem mais nada. Vai fugir da academia ou vai continuar com a Marília? Não, vou continuar com Marília. Inclusive, quero correr, que era uma coisa que eu gostava antes de fazer. Há muitos anos eu tinha abandonado a corrida e eu quero voltar a correr também.